Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, na última aula eu falei justamente a respeito do assunto de Baixa Idade Média. E dentro dessa segunda parte do período da Idade Média, nós temos ali o ressurgimento do comércio, o aumento da população e também o ressurgimento de grandes cidades na Europa. Bom, essas cidades que vão se desenvolver na Europa, elas vão conhecer gradativamente um aumento da população dentro dessas cidades. E com o aumento da população dentro dessas cidades, nós vamos ter ali a falta de estrutura. E a falta de estrutura nessas cidades vai ser determinante para a proliferação de doenças. Bom, durante a virada do século XIII para o século XIV, a Europa vai conhecer a epidemia da peste bubônica, também conhecida como peste negra. A peste negra ela ocorre devido à questão ali da falta de conhecimento das populações europeias na época e a proliferação de doenças através de ratos. Os ratos eles eram muito comuns dentro dessas cidades e, alinhado essa questão dos vários ratos ali circulando nas cidades, nós temos também a questão das chuvas. Durante o período ali do século XIII, a Europa vai conhecer muito intensamente, vai aumentar muito a questão da umidade. E a umidade ela cresce na Europa devido às questões ali do sistema agrícola que tinha sido implementado durante o início da Baixa Idade Média. Muitas florestas foram desmatadas durante a fase inicial da Baixa Idade Média. Com o aumento ali do desmatamento das florestas, nós temos também um desequilíbrio na questão ali climática. E esse desequilíbrio da questão climática vai aumentar as chuvas. Com mais chuvas e muitos ratos nas cidades e pessoas aglomeradas, as cidades eram inundadas e aquela água dos ratos acabava acertando, contaminando as pessoas. O detalhe é que muitas pessoas vão morrer durante a peste negra, certo? E essa mesma peste negra ela vai matar cerca de 1/3 da Europa. Não é pouco, é 1/3 da população europeia dentro daquele contexto. E esse 1/3 da população europeia que é dizimado vai incluir tanto pessoas ricas quanto pessoas pobres, o que vai levar, dentro daquele contexto, a muitas pessoas a acreditarem que aquele era o fim do mundo, era o apocalipse, certo? Então, a religiosidade ela ganha novas características, ganha uma intensidade a mais a partir de tudo aquilo que era visualizado pelas pessoas naquela conjuntura, certo? Mas, durante ali a virada do século XIII para o século XIV, após ali o final da peste bubônica, da peste negra, a Europa vai tentar se reerguer, só que aquele sistema feudal ele vai entrar em parafuso, certo? Porque a produção alimentícia ela vai ser alterada por esse desequilíbrio de população, já que muita gente tinha morrido, o clima estava meio mais ou menos, então a produção dos alimentos do campo ela cai. Com a diminuição da produção dos alimentos no campo, se antes o camponês ele produzia lá, sei lá, supondo, tá gente, é só um exemplo, se ele produzia 5 sacas de arroz, não é nenhum produto que é de costume de ser produzido na Europa, mas um exemplo, ele produzia 5 sacas de arroz. Aí uma parte disso era repassada para o senhor feudal, vamos supor 50%. Então, 2,5 sacas de arroz eram repassados para o senhor feudal. Agora pensem vocês, esse camponês, que tinha uma família geralmente muito grande, ele agora só está produzindo 1 saco de arroz, certo? Com esse 1 saco de arroz, metade tem que ser repassada para o senhor feudal e a outra metade ele tem que dividir com a família dele toda. Será que isso vai dar bom, essa conta? Acho que não, né? Bom, dentro desse contexto, vão ocorrer várias revoltas camponesas justamente por esse desequilíbrio climático, devido a essa questão aí, do aumento das mortes. Então, aquele sistema agrícola ele entra em parafuso. Com poucos alimentos, ocorrem muitas revoltas camponesas e para solucionar essas revoltas camponesas vão começar a existir ali uma tentativa de organizações entre os nobres, certo?
já que os nobres eles queriam manter os seus privilégios. E agora era necessário uma união por parte dos nobres para combater essas revoltas camponesas. E além disso, né, durante ali, né, a virada da baixa Idade Média, da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, na região ali de Portugal e Espanha, os muçulmanos já tinham dominado aquela área, certo? E com a dominação dos muçulmanos naquela área, os nobres vão pensar também em combater as revoltas camponesas e ao mesmo tempo reconquistar terras que estavam dominadas pelos muçulmanos. Já em outras áreas da Europa, né, esses nobres eles vão tentar ganhar mais força para combater essas revoltas e ao mesmo tempo, né, conseguir influência sobre outras áreas, certo? Conflitos vão existir tanto internamente quanto externamente. Para tentar controlar esses conflitos internos e externos, né, vão existir ali uma união entre esses nobres, onde os nobres vão nomear um rei. E esse rei ele vai ganhar o auxílio de um exército maior, já que o exército de cada um desses senhores feudais era muito menor, porque ele era baseado na questão de lealdade, né, de vassalagem. E agora era necessário um exército profissional que ganhasse para combater. E para pagar esse exército, a nobreza vai recorrer a empréstimos com a burguesia. E essa mesma burguesia acaba concedendo os empréstimos para essa nobreza porque via interesse em união dessas áreas feudais, já que eles passariam a pagar um único imposto e não mais o imposto para cada um desses senhores feudais que eles circulavam, e ao mesmo tempo eles também utilizariam uma mesma moeda dentro de um trecho maior, já que cada um desses feudos tinham pesos de troca diferentes. Então ele tinha que, o comerciante tinha sempre que converter os seus pesos de troca. Então os burgueses se sentem interessados na união desses territórios, certo? E bancam esse exército grande para, né, o rei, que tinha o apoio dos outros nobres, porque esses nobres conseguiriam ter ali, né, os seus privilégios mantidos. Assim, né, os nobres, com agora uma figura central chamada rei, vão conseguir controlar as revoltas camponesas e, ao mesmo tempo, vão entrar em conflito contra oponentes externos. E aí nós temos como exemplo a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra e a expulsão dos mouros na região ali de Portugal e Espanha. Mas isso vai ser assunto para a próxima aula. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.